Dilemas, episódio 107. Hoje a gente mudou de estúdio. A gente tá aqui gravando dentro do carro, né? Por que, Luanda? Ai, Jesus amado, porque temos uma invasão de cigarras na nossa casa. Sabe de uma notícia que eu soube agora há pouco? Eu tinha comentado, né, nos meus stories, dizendo assim, bom, pelo menos só são 3 semanas. E aí um amigo meu que entende da bagaça disse assim, ô bicho, parece que são 6. E aí eu fiquei um pouco mais tranquilo. Gente, é muita cigarra. É uma loucura, é uma loucura, é uma loucura. E eu acho ótimo, porque toda vez que a gente fala sobre isso, alguém diz assim, ai, eu adoro cigarra. Não, você não adora não, viu, pessoal? Você não adora não. Não, uma cigarra é um bicho muito interessante mesmo. Agora, assim, Não, até 63 mil cigarras não tem não condições. dá. Até 1000 cigarros no mesmo lugar, tudo bem, mas não dá. No quintal da gente não dá. Bueno, estamos aqui para gravar esse dilema número 107, enviado por uma Valentina. E para você que ainda não mandou o seu dilema, tá fácil. Tá fácil. É só escrevê-lo para luabarros@redeamparo.com.br. Ou então para pedro@redeamparo.com.br. E se você quiser se tornar um apoiador dos podcasts da Rede Amparo, basta entrar em redeamparo.com.br/amp e fazer a sua escolha de apoio recorrente, fazer parte da nossa comunidade de apoiadores, que é o quê? Uma delícia! Isso aí. Caboge, solta a vinheta. Dilema vem do latim. São duas premissas, pontos de vista contrários. E aí, ao ceder ou negar uma delas, se chega a um novo lugar. Um problema que é um confronto entre duas soluções. No dicionário hipster, treta. Situações embaraçosas. Dilema é um problema a ser resolvido. Ou não. A ser entendido. Putz, discordo. É? Então temos um dilema. Bem-vindas e bem-vindos. Esse é o Dilemas, podcast com Lua Barros e Pedro Fonseca. Eu vou ler esse dilema porque, assim, fiquei impactada. Vai lá, vai fundo. Queridos Lu e Peu e filhotes, vocês estão bem? Tamo. Conheci o Dilemas há pouquíssimo tempo e maratonei tudo em tão poucos dias que talvez tenha batido algum recorde. Bem-vinda. E como dilema bom é o que vai direto ao ponto, simbora. Meu nome é Valentina, tenho 37 anos e sou mãe de 2 Enzos, de 5 e 10 anos. Há 3 anos me separei do pai deles. Há 1 ano tive o encontro mais lindo da vida. A Valentina me acendeu, fiquei toda arrepiada, vi claridade no breu, minha alma iluminada. Isso é Luan Santana? Não sei, gente, mas é bonito, ó. Continua. Senti uma febre danada, perdi minha hora marcada, abri minha porta fechada e o meu corpo tremeu. Eu estava apaixonada, meu Deus. Gente, ou é Luan Santana ou Vanessa da Mata, é um dos dois. Amei. Amei. Foi desse jeitinho que o amor bateu minha porta e eu abri. Abri de vez. Saí do armário aos 37 anos, me amei, me deixei ser amada. Que demais. E desde então, estou em paz, sossegada, segura, eu e meus filhos. Ai, gente, que amor delícia. E o dilema? O dilema está na fila de espera de adoção. Antes de nos conhecermos, Valentina já estava na espera para adotar uma criança. Por conta da burocracia, pode ser que demore ainda alguns anos para essa criança chegar. Ou pode ser também que ela chegue em breve. A questão é que não tenho certeza se quero um terceiro filho ou não. Nós temos planos de nos casar. Ela é a madrasta mais perfeita para os meus Enzos, mas não sei se quero ser mãe novamente. E não enxergo como poderíamos nos casar, formar uma família, sem que eu seja mãe também dessa criança que está por vir. Para ela, qualquer decisão deve ser tomada mais para frente, quando a fila andar. Mas vejam bem, eu não quero que ela desista. Talvez a solução seja encerrar essa relação o quanto antes, ou pensar numa forma dela funcionar sem que eu tenha que assumir uma nova maternidade. Quem sabe ser madrasta desse bebê como a Valentina é dos meus filhos? Como quem vê de fora enxerga melhor, conto com os olhares de vocês. Um cheiro bem dado, Valentina. Que dilema bonito e que e-mail bonito de se receber, Valentina. E que difícil. Muito difícil. Que difícil. Que difícil. Eu fico pensando numa coisa que é... Sonho precisa de espaço, né?
Sonho não cresce enclausurado, sonho não cresce em lugar apertado, sonho não cresce por onde não passa luz, né? Sonho se alimenta e aí cresce porque tem espaço, né? E eu fiquei pensando no sonho da companheira dessa Valentina que mandou o dilema pra gente, assim. Porque ela diz assim, ela já estava nesse processo de adoção antes da gente se conhecer. Então, fico pensando no que é o sonho dessa mulher, que ela encontrou, que ela se arrepiou e tal, e que ao se encontrarem e terem se descoberto, né, assim, no amor, essa outra pessoa ela já tinha um sonho, que ela vinha nutrindo, que ela vinha dando espaço para ele na vida dela, né? E as perguntas dela no final do dilema são muito duras, porque ela fala sobre encerrar. Será que uma opção seria encerrar a relação antes desse tempo chegar? Né? O questionamento que ela faz para si própria quando ela diz que não deseja ser mãe novamente, que é genuíno, né? Enfim, tantas camadas aí. Mas o que eu fiquei pensando foi, caramba, mas o sonho de outra pessoa que está ali, né? Como é que a gente lida com isso, assim? Eu acho que ela entende essa dimensão do sonho. E ela não quer que a Valentina não sonhe isso, né? Ela não quer sonhar junto. É muito sério esse dilema. Eu fico querendo acolher essa mulher que já é mãe de 2 filhos, né? Que consegue dizer, não quero mais um filho, porque isso também é um processo difícil. Sim. Né? A maternidade ela é tão compulsória, ela é colocada tão como uma obrigação para a mulher que é fácil, seria mais fácil ela dizer assim, não, tudo bem, eu quero, mas ela consegue também fincar o pé nesse lugar que é o não desejo por mais um filho. Então isso precisa ser levado em conta, né? E essa criança que vai chegar, a gente não sabe se vai demorar ou se não vai demorar, né? Ela é um projeto dessa outra Valentina, né? Não é um projeto da que nos escreveu. Então, assim, cara, vem cá, Valentina, me abraça. Vamos se abraçar. Eu acho que o melhor que eu tenho para te dar é meu colo. E eu puxei, amor, essa questão do espaço, né? Por o sonho, porque talvez seja isso mesmo. Talvez seja... Vamos pensar o que é que cabe nessa relação. E o que ela traz é que cabe muito amor entre elas duas, né? E que ela fala o quanto foi forte esse encontro das duas. E isso se transformou numa relação. E essa relação pressupõe uma criação de um outro espaço, que não é espaço de um espaço de outro, é um espaço da relação. Então, pelo visto, o que está muito evidente é que cabe muito amor entre elas duas nessa relação. E talvez, para a gente não ficar pensando de formas muito ortodoxas ou simplistas ou generalistas, talvez seja pensar de que forma esse amor permanece dentro dessa relação e os sonhos individuais, eles seguem. Eu não sei se isso me parece um pouco romantizar, sabe? O que é a chegada de um filho, o impacto que tem a chegada de uma criança numa relação. É muito impactante. Tá, mas é isso, novos modelos. Talvez elas não precisem casar, dividir o mesmo teto, morar juntas. Talvez elas possam ser namoradas a vida inteira e assim como essa Valentina que nos escreveu tem 2 pequenos Enzos, essa outra Valentina tenha o filho que vai chegar. Então não precisa estar nesse lugar. O que é que cabe na relação? De novo, cabe o amor que tem entre elas duas. Agora, no sonho da parceira dela que deseja ter um filho, esse é o sonho da Valentina dela. Cara, você falou isso agora e eu fiquei pensando, a gente é muito otário, né? A gente só pensa preto no branco o tempo todo, né? A gente só pensa ou uma coisa ou outra, ou sim ou não. Então essa sua provocação foi maravilhosa, porque a gente tá olhando para um modelo de relação. Tá querendo botar as duas já dentro de uma igreja quase, assinar um contrato, um cartório. Por quê? Verdade. E tem outra coisa, que ela já também está achando que ela vai precisar ser a mãe dessa criança. Pois, isso era um outro ponto que eu ia trazer e você trouxe antes, porque você é mais inteligente. Porque esse outro ponto também me pega, que é assim, pera, você chegou agora na história dessa outra Valentina, né? Dessa sua parceira.
ela já vinha com essa bagagem de sonhos e da própria história. Isso não significa, que você falou dessa maternidade compulsória logo no início, isso não significa que você vai ser mãe também dessa criança nesse sentido. Que tanto de responsabilidade e peso é esse que é dado quando a gente fica tentando colocar as relações apenas no que cabe desses modelos que são absolutamente convencionais, ortodoxos, como eu falei antes. Isso não significa, no entanto, que ela não poderá maternar essa criança. Olha, eu vi vozes agora da Austrália. Conta aí para as pessoas, vai lá. Cara, eu tô muito pirada nesses conceitos de maternidade e maternar e de mãe, assim. Eu tô imersa num estudo com uma socióloga australiana, Dr. Sophie Brock. E ela fala muito sobre isso e eu tô pirada, porque essa Valentina que nos escreveu traz como uma condição, né, traz como dilema ser ou não ser mãe junto à sua Valentina que está na fila de adoção. E ela não precisa ser a mãe, mas ela pode maternar essa criança do mesmo jeito que a Valentina, quando é madrasta dos 2 filhos dela, também materna essas 2 crianças. Cuida, ama, observa, vê crescer, nutre emocionalmente. Ó, que bonito pode ser isso. Tá ali, né? Tá ali numa parceria. E a gente pode pensar que esse maternar, né, ou o paternar, quando tem um homem na relação, é um gesto muito bonito, muito revolucionário. E ela não precisa fazer isso assumindo a identidade da mãe. Exatamente. A identidade da mãe vai caber a essa outra Valentina, que na relação como madrasta não ocupa esse lugar. Mas ela materna. Perfeitamente. Essa Valentina que nos mandou o dilema pode ser, assim como ela se referiu à parceira dela, ela pode ser uma madrasta maravilhosa para essa outra criança. Né? Veja, quando ela se separa do ex-companheiro, né? Ela segue sendo mãe dos 2 Enzos, ela materna esses 2 Enzos. E o que ela não tem vontade mais é da maternidade em si. Da identidade de mãe, desse né? lugar. É. Porque o que ela já tem já cabe na vida dela, que são os 2 Enzos que ela tem. E para ela é isso. Essa história dela, nesse lugar dessa identidade, está construída a partir desses 2 Enzos. Ela fala, eu não sei se eu não quero ter um 3º filho. Mas isso não é um empecilho para que essa parceira deseje ser mãe, maternar e componha na sua própria história uma maternidade. E elas podem continuar numa relação que é esse espaço outro, né? Que não cabe nos livros, nos autos e nos livros das tradições das famílias, né? Que esse espaço é novo. Vamos criar novos espaços também para as relações, para que caibam os sonhos de quem está dentro dessas relações. Cara, isso é muito bonito. Esse dilema expande meu pensamento. Então, desde já, Valentina, muito obrigada, porque é muito bom a gente poder sair do plano cartesiano das ideias. E a gente está colocado no plano cartesiano das ideias, assim. Por mais que a gente busque informação e goste de se dizer desconstruidona, desconstruidão, cara, quando a gente se vê diante de um dilema desse, a gente vai pensar na relação de um jeito, né? A gente vai colocar essas 2 mulheres como sendo mães dessa criança que vai chegar, mas não necessariamente. Não é? Né? Não necessariamente. E eu acho que isso é muito bonito. E eu acho que tem uma dificuldade, talvez, de pensar como é que vai funcionar essa dinâmica, de entender onde entra, onde sai, né? Quais são os acordos. E eu acho que essa é uma conversa que, às vezes, é difícil, né? De entender quais são os espaços de cada uma nessa relação, o que é que cabe a essa mãe e a essa madrasta. Mas vocês já estão vivendo isso, de alguma forma. Perfeitamente. Né? Então, a chegada de mais uma criança, apesar de bagunçar, sim, né, o coreto, porque é radical a chegada de um filho, tenha ele a idade que for, seja ele um recém-nascido ou não, uma criança maior, é desorganizador, né? Estruturalmente, financeiramente, emocionalmente. Mas vocês têm na estrutura da relação uma coisa que é muito bonita, que é essa relação em si, que é esse amor que está aí sustentando,
né, que fez você sair do armário, que fez você transformar essa mulher na madrasta dos seus filhos e ela acolher essas crianças também. Então, assim, cara, vocês já fizeram um puta de um trabalho difícil. Muito. Rapaz, tem uma coisa que eu fico pensando que é, a gente já fala pouco sobre o que é casar, né? Sobre o que é o casamento. A gente fala pouco. Inclusive, acredito que essa falta de diálogo sobre o que compõe a relação depois que pessoas resolvem casar seja também um dos grandes fatores para que em determinados momentos coisas que vão indo para debaixo do tapete, porque o casamento idealizado, a relação idealizada é o que fica posto nas histórias que a gente acessa, se a gente fala pouco sobre o que é esse casar, a gente fala infinitamente menos sobre o que é esse descasar. E essa Valentina, quando se separa do companheiro, que tem 2 filhos, qual é o repertório que a gente constrói emocionalmente para pensar no que pode ser a vida depois disso? No que pode ser a nossa existência amorosa, afetiva, erótica, maternal, paternal, diante de um mundo que está, e especialmente nesse Brasil desses tempos, vai passar, mas especialmente no Brasil desses tempos, que parece que a família precisa ser aquela família que está ali na pauta... A tradicional família brasileira. Na pauta da igreja. Esquece isso, não cabe tudo. Cabe tudo. E precisa, inclusive, caber tudo até dentro das próprias igrejas, se essa for a vontade das pessoas que entendem os seus processos ritualísticos do que é o casar. Agora, era isso, né, que eu vinha falando. Se a gente fala pouco sobre o que é esse casar, a gente fala muito menos sobre o que é esse descasar. E aí, a gente realmente não se prepara. E o que é que acontece? Ela se separa do companheiro, né? Descobre esse novo amor e o que me vem não havia nenhum repertório emocional construído previamente sobre para onde poderia apontar essa vida dela. Por exemplo, na descoberta de um amor por uma outra mulher que deseja ser mãe, Sim. Enquanto ela não deseja. E aí a gente vai tentando encaixotar a vida. Porque esse é o nosso repertório, né? É como o cérebro fica mandando a informação do que já viu, do que já escutou, do que já sentiu e foi processado pelos neurônios, né? Aí eu me pergunto aqui assim, caramba, por que a gente, mesmo quando chega na idade madura, que já dá um repertório pra gente de vida, estrada, caminho, a gente segue repetindo, muitas vezes sem pensar, sem elaborar, esse encaixotamento da vida, como se para ela caber, ela precisasse estar ali, ó, numa gaveta, num balcão, numa prateleira, numa caixa. Por quê? Cara, vocês estão construindo um espaço novo, que ele não tem nome. E é angustiante se ver diante desse papel em branco, né? Diante da possibilidade de criar uma família que ela talvez não tenha outras no entorno de vocês, assim, 2 mulheres que estão juntas, uma que chega com 2 filhos, a outra que adota na sequência, e uma é madrasta do filho da outra, mas não é mãe. E a gente não precisa estar dando explicação para ninguém não, Valentina. Não, as pessoas que brinquem lá no seu Tetris para tentar montar o quebra-cabeças, elas que façam o esforço de montar esse quebra-cabeça, de entender, poxa, como é que é aquela relação ali? É isso. Podem ser essas eternas namoradas e que têm seus filhos e filhas e que se amam loucamente e que uma hora estão no papel de mãe, outra hora estão no papel de madrasta, e uma hora estão maternando de um lado, outra hora estão maternando do outro, mas que essencialmente são 2 pessoas, são 2 indivíduos que se encontram, nesse encontro percebem o amor que sentem uma pela outra e criam esse novo espaço para que essas relações aconteçam. Ou seja, ao invés de ficar olhando para a parede que está diante, Valentina, pega uma britadeira e faz uma bagaça de uma janela enorme. E como educadora parental, eu tenho muita tranquilidade de dizer que essas crianças todas que habitarão esse lar ou esses lares, né, que serão testemunhas dessa relação, desse amor, elas têm o que mais importa, que são pessoas disponíveis para amá-las. Olha só isso. Independente dos papéis que elas desenvolvem, sabe? Essas crianças, elas olham e reconhecem.
tem uma mãe, tem uma madrasta, tem um pai, tem uma avó, tem um avô. As crianças tratam de nominar essas pessoas para que isso dê algum tipo de segurança para elas. E na devolutiva de cada uma dessas pessoas que está no entorno dessas crianças tem amor. Então, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. As crianças, elas são muito melhores que a gente nesse sentido, assim. Elas precisam de muito menos do que a gente, muito menos burocracia do que a gente. E essa vai ser a história que essas crianças vão contar para um mundo impossível da gente dizer como vai ser, mas somente imaginar ou fantasiar. A certeza que se tem é que essas crianças terão essa história delas para contar. E essa história delas é a que vai caber. Tem uma história maravilhosa que eu não sei se já passou aqui por algum episódio, por algum diálogo nosso aqui no Dilemas, mas que é aquele encontro lembra, amor, duas crianças na escola que uma delas fala que é... Como é que é? Não, essa história é maravilhosa. Ai, amor, tu fosse igual a mim agora. Foi, eu fiz igualzinho. Por isso que eu não condeno, nem julgo. Eu digo que eu não sei contar nenhuma história, que eu esqueço tudo, esqueço os nomes, mas essa eu lembro, que essa eu não lembro, não. Uma festa de aniversário, e aí tá uma criança conversando com outra criança, uma festinha de 5 anos, e é um casal de amigas nossas. Sim. E aí elas estão na festa, o filho de uma delas está na festa, e aí tem a madrasta, uma configuração parecida com a sua, Valentina, e aí essa criança de 5 anos vai conversar com outra criança, e ele diz assim, não, meus pais se separaram, e agora minha mãe namora com aquela moça ali, ela é minha madrasta. Aí a menina diz para ele assim, eu sou filho da minha mãe com a ciência. Oh, que bonito. Eu sou filho da minha mãe com a ciência. Eu amo essa história, porque ela foi uma bebê de fertilização in vitro sem a presença de um pai, de um doador de esperma, assim, não sei exatamente. Uma mãe solo, né? Uma mãe solo, exato. E essa criança tem isso absolutamente resolvido, né? E a gente fica pirando, o que é que vai ser, o que é que a criança vai pensar. Quando tem diálogo e honestidade e verdade nos processos com essas crianças, elas dão conta. E elas darão conta. E eu torço muito, Valentina, pelo tanto de amor que você trouxe, que vocês sentem uma pela outra. Eu torço muito para que essa relação ela permaneça independente do formato, nome, como ela se comunique para o mundo. Importa como vocês se comunicam uma para a outra dentro dessa relação. E que os sonhos individuais eles possam encontrar espaço para crescer e para existir, que é a coisa mais bonita nessa vida do que um sonho que deixa de ser sonho. É isso. Que ele cresce, cresce, cresce e se transforma em alguma coisa que a gente vê, que é real. É muito lindo isso. Vivam isso com muito amor, vai ser lindo, tudo lindo. Confesso que eu cheguei aqui hoje para gravar esse dilema, dizendo assim, puta que pariu, não sei nem por onde começar. E saio, assim, maior, mais larga por essa conversa, amor. Eu não vou dizer que eu saio mais largo, senão não caberia aqui no carro onde estamos gravando hoje. Valentina, querida, te mando daqui um abraço muito apertado. Distribua esse abraço para quem estiver aí perto de você, os 2 pequenos Enzos, para a sua parceira. Espero que que a gente subverta aquela frase, a fila anda, que a fila ande para o bem, que a fila ande para que a sua parceira realize também esse sonho e vocês sigam vivendo essa relação de vocês como couber para vocês e não como couber para a opinião de quem está fora dessa relação, porque isso definitivamente não importa. Muito obrigado por esse dilema, foi uma honra gravar um dilema como esse, eu queria te falar. Muito obrigado por ter partilhado com a gente. Fico sempre muito feliz quando as pessoas elas percebem que realmente esse é um espaço aqui de troca, de diálogo sobre questões que são muito íntimas e particulares, mas que certamente elas chegam no coração de outra pessoa que está longe geograficamente e que se espelha e diz assim, caramba, essa também é minha história. Obrigado por isso, Valentina. Obrigado demais. Um beijo, Valentina, querida. Dá notícia pra gente? Quero saber quando essa criança chegar. Parecia que estava desligando o telefonema com a amiga, não foi? Tá bom, dá notícia pra gente quando chegar na praia, tá?
Beijo, Valentina. Foi meio isso, não foi? Foi. É isso Dá que o notícia pra Dilemas gente. é. O É Dilemas isso. é isso, gente. Isso. Um beijo enorme pra vocês. Até semana que vem. Um Muito beijo, obrigado. até quinta. Caboge, meu amigo, solta a vinheta. Pera. Dilemas é assim, né, gente? A gente não ensaia, não tem roteiro, não tem nada. A gente abre o e-mail, lê o e-mail, grava o dilema. Só que o dilema às vezes fica com a gente. E quando a gente acabou essa gravação, eu fiquei aqui pensando numa coisa. E se a configuração apresentada no e-mail fosse um pouquinho diferente? Aí a gente veio com um exemplo, que era o seguinte: imagine que o e-mail fosse mandado não por uma Valentina, mas por um Enzo, um homem que diz assim: ó, vim do meu casamento anterior, já tenho 2 filhos. E encontro uma mulher, uma Valentina, me apaixono por ela, tenho esses arrepios de amor e de paixão e sei da notícia de que ela está na fila de adoção. E a gente ficou pensando como é que a gente trataria esse dilema. O que é que a gente diria então se fosse um Enzo? Não querendo ser pai. Um Enzo não querendo ser pai, dizendo assim, não, eu não quero ser pai, eu já tenho 2, não quero. Como é que a gente reagiria diante desse Enzo? E aí Luanda ficou com a cara de pulga na orelha, assim, bem grande. Eu fiquei pensando que talvez a gente cobrasse desse homem a responsabilidade de ser pai, sim. De assumir isso que chega na vida dele. Eu não sei se a gente seria tão acolhedor com esse homem. E eu acho que a gente precisa parar para pensar. Eu fiquei muito feliz com essa reflexão que a gente fez pós-gravação, porque ela leva a gente para um lugar que esse sim, para mim, amor, reflete um lugar de acolhimento profundo. Que é, a gente sabe das questões todas estruturais a respeito dos homens que não assumem seus papéis, né? Do patriarcado, a força disso. Mas colocar todo mundo no mesmo lugar é a gente subjugar as pessoas. É a gente diminuir a chance que as pessoas têm de se transformar a Sim. partir dos encontros que a vida dá. Então, fazendo essa suposição, provavelmente a gente também teria interrompido o dilema no fim, teria parado para pensar e teria dito assim: Enzo, você já tem 2 filhos, mas essa mulher que chegou na sua vida, ela tem esse desejo profundo de ter e de adotar um filho. E talvez não seja exatamente sobre você desempenhar um papel de pai, porque você está dizendo aqui no dilema pra gente que você não quer ser pai outra vez. E isso é legítimo. É legítimo, tá tudo certo e cabe na relação de vocês um formato diferente, em que talvez você não precise ser o pai dessa criança, que talvez inclusive vocês não precisem obedecer às regras convencionais do que são as relações como postas. Ou seja, serve para as mulheres, para as Valentinas, serve para os homens, para os Enzos. Fica aqui o nosso recado de uma reflexão que a gente fez pós-gravação, de dizer: a gente também gostaria muito de acolher pessoas que pudessem ocupar esses papéis que foram trazidos nesse dilema de um outro lugar. Eu peço sabedoria aos deuses, né, para conseguir conduzir isso desse lugar amoroso e afetuoso, porque eu acho que diante de todas as opressões, dores, tudo, né, que acontece com as mulheres nesse sistema que a gente vive, a gente tende a colocar os homens no paredão. Então, eu acho que precisa mesmo de sabedoria, de uma vontade muito genuína de agir de um outro lugar que não é o lugar do julgamento e da raiva. Então, já que a gente pensou aqui, a gente resolveu dividir com vocês aí esse nosso pensamento. E agora a gente se despede mais uma vez. É isso. Agora sim. Caboge, solta a vinheta. Dilemas. Mostre os seus que a gente mostra os nossos.